Estamos começando mais um programa, Encontro com a Espiritualidade, e eu queremos agradecer pela sua audiência, pela sua participação conosco. Hoje o tema vai ser muito interessante, nós estamos chegando no final do ano, vamos fazer um balanço da nossa vida, vamos fazer esse balanço que é tão importante, essa avaliação, porque ano novo tem que ser vida nova. Então nós vamos trabalhar esse tema muito interessante e gostaríamos de contar com você, conosco, durante essa apresentação. Convidamos você para fazermos a nossa prece inicial. Deus de amor e bondade nos abençoe. Obrigado por estarmos aqui. Que a Tua luz e o Teu amor nos envolva, Senhor, para que possamos, no ano novo, ter uma vida nova. Abençoe-nos, Senhor, fortaleça-nos hoje e sempre. Que assim seja. Bom, gente, esse tema é muito interessante. Nós vamos estar falando de balancete. Nós vamos estar falando de balanço da nossa vida, tá certo? Cada ano é uma oportunidade nova que Deus nos concede para que a gente modifique a nossa conduta, a nossa vida. Mas, na verdade, não é só cada ano, não. É cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo é uma oportunidade de nós mudarmos. Porque se nós muitas vezes consideramos a vida chata, monótona, sem sentido, é porque, na verdade, nós não estamos nos renovando. Então não adianta trocar de ano, trocar de carro, trocar de casa, trocar de mulher, trocar de tudo se nós continuamos com a nossa mesma vidinha, com a nossa mesma mentalidade, pensando pequeno, com sentimentos que nós precisamos transformá-los. Então, nós fizemos hoje um preparo para que nós possamos fazer uma reflexão em torno dessa vida nova que nós vamos ter, Então, o Evangelho vem nos colocar, Jesus vem nos colocar a necessidade dessa renovação mental que cada um de nós deve ter. E eu fiz uma pergunta, você sabe qual será o dia? Você sabe qual será o dia mais triste da sua vida? Você tem ideia de qual será o dia mais triste da sua vida? Ou mais alegre? Sabe qual é o dia? O dia da sua morte. O dia da nossa morte física, porque não existe a morte espiritual. A nossa passagem desta vida para outra. Sabe por quê? Porque nesse dia nós vamos fazer o balanço da nossa vida. E onde vai surgir uma coisa chamada o arrependimento e a tristeza ao nós dizermos: o que eu fiz da minha vida? Fiz tudo errado. Aquele sentimento de fracasso, aquele sentimento de que se você recomeçasse tudo de novo, você faria diferente. Então, por que deixar para o último dia da nossa vida esse balancete? A maioria das pessoas deixam para fazer esse balanço exatamente nessa hora, sabia disso? Aí o arrependimento é imenso e, como diz uma frase velha, popular, Aí a Inês é morta. Ou seja, aí fazer o quê? Se você, Aí só na próxima encarnação, tá certo? Para os que acreditam, tá certo? Então só numa nova vida. Então, por que nós vamos deixar para fazer esse balanço no dia da nossa morte, se nós podemos fazê-lo hoje, já? Faz de conta que hoje é o último dia da sua vida. Que você amanhã não estará mais na Terra. Comece a repensar seus valores. Então é necessário que nós façamos esse balanço, Por que esperar? Então nós colocamos aqui que nós temos que aprender com Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele fazia o seu balancete diário. Todos os dias Santo Agostinho fazia o seu balancete do dia. O que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim e o que eu posso fazer amanhã para corrigir os erros que eu cometi hoje. Então, esse balancete deve ser diário, mas no nosso caso, que não somos nem um Santo Agostinho, podemos começar pelo menos anual, já é alguma coisa. O ideal é que ele seja diário, mas que pelo menos no final do ano a gente faça uma análise da nossa vida, tá certo? Por quê? Porque se nós deixarmos para a última hora, o arrependimento vai ser muito grande, nós sabemos disso. Então, olha só, gente, mas
o que você precisa acreditar para mudar? O que nós precisamos fazer para mudar a nossa vida? Isso é importante, porque não adianta a gente fazer planejamentos e etc. e a gente não agir, né? Então a gente tem que falar menos e agir mais. É isso que o Evangelho nos fala. Não adianta muita conversa e pouca ação. Então nós precisamos trabalhar isso. Para isso nós temos que renovar nossa esperança, acreditar que somos capazes. Aí você fala, Márcio, eu já fiz isso várias vezes. Todo ano eu faço esse balanço aí, ó. E aí, chega no final do ano, eu não fiz nada do que eu deveria. Aí uma sensação de fracasso. Eu não vou mais fazer não, porque não vale nada não. Ué, meu amigo, Thomas Edison, para descobrir a lâmpada elétrica, fez 10.000 experiências até ele chegar na descoberta do tungstênio, que é o que causou a incandescência e a iluminação. Quer dizer, 10.000 experiências. Você tentou quantas vezes? Já fez 10.000 tentativas? Não, então não tem motivo para ficar desanimado. Vamos persistir, não é? Porque a perseverança é o apanágio dos grandes. A desistência é o apanágio dos fracos, daqueles que não conseguem nada na vida. Então precisamos perseverar, lutar para conquistar aquilo que nós precisamos e devemos fazer. Então, nós temos que, primeira coisa, no nosso balancete, na nossa reforma íntima que nós devemos fazer, né, é sentarmos e admitirmos que tudo que nos aconteceu durante esse ano foi em consequência dos nossos atos. E parar de jogar culpa nos outros. Esse ano foi péssimo porque meu marido, porque meu pai, porque não sei o quê. Não, nós não podemos. Nós precisamos, a primeira coisa é admitir, o erro está em nós. Se nós adquirirmos essa autorresponsabilidade, é o começo ideal da nossa reforma íntima. Porque nós não queremos mudar o mundo externo. O primeiro mundo a ser mudado é o nosso mundo interno. Para isso eu tenho que admitir as minhas fraquezas e os meus erros. Né? A minha indisciplina, a minha falta de perseverança, a minha falta de fé, a minha falta de coragem. Né? Então é necessário, primeira coisa no nosso balancete, admitir as nossas fraquezas. Não jogar responsabilidade em ombros alheios. Bom, então, primeira etapa da nossa reforma. Então, a segunda etapa da nossa reforma, para que a gente consiga transformar esse homem velho no homem novo, chama-se planejamento. Não existe vivermos como uma folha seca ao sabor do vento. Aonde o vento toca, você vai. Sem planejamento, tá certo? Então é importante que nós façamos um planejamento da nossa vida, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Gente, não existe nenhuma empresa na vida que consiga crescer e avançar sem planejamento. Tudo tem planejamento. E como que nós vamos querer viver sem planejar a nossa vida? Sem montar estratégia, sem ter metas estabelecidas. Existem pessoas que você fala assim, escuta fulano, final de semana, vamos para a Chapada? Vamos, aí ele vai, feito um doido. Vamos para o Manso? Vamos. Vamos não sei para onde, aí ele vai. Ué, meu amigo, o indivíduo que não tem um planejamento, qualquer convite que aparece, ele aceita. E segue, e acaba quebrando a cara porque às vezes não estava planejado, não tinha nada planejado. Então nós temos que criar para nós uma coisa chamada rotina. Isso é importante. Eu não gosto de rotina, mas a vida sem rotina não te faz crescer. Todos os dias existe uma rotina no universo. O sol nasce, meu filho. Todos os dias o sol se põe. É uma rotina. Tá certo? O universo nos mostra. Todos os dias os passarinhos acordam cedinho para cantar, para comer, para buscar alimento. E à noite eles vão dormir. Essa rotina, se nós não criarmos para nós não vamos conseguir. Tá certo? Então não adianta você ser igual o cavalo paraguai, só tem arrancada. Eu vou fazer um planejamento, minha vida vai mudar, e você começa a fazer aquela papagaiada, passa 3 dias, e aí no 4º dia você já não faz mais, no 5º mais ou menos, no 6º... Não. É a perseverança. Planejar e executar é diferente. Não adianta só planejar. Então, no nosso planejamento, o que é um planejamento a curto prazo?
Eu diria que é um planejamento anual, a curto prazo é anual. O que é um planejamento a médio prazo? Vamos colocar 5 anos, 10 anos. O que é um planejamento a longo prazo? 20 a 30 anos. Eu tenho planejamento a curto, a médio e a longo prazo. Eu tenho coisa para fazer por 30 anos, para você ter uma ideia. E se você está sem saber o que fazer, junte-se a mim que nós temos muita coisa para fazer, meu filho. Tá certo? A longo prazo, nós temos centenas de coisas para executar. Então, quando você tem planejamento, quando você tem meta, você vive e atinge essa meta. Mas quando você não tem, imagina você encontrar com uma pessoa plantada no meio da rua e você pergunta para ela, para onde você vai? Ah, não sei. Para a direita ou para a esquerda? Ah, não sei. Vai seguir em frente ou vai voltar? Ah, não sei. Fica estagnada. Assim são algumas pessoas, gente. Elas permanecem estagnadas, anos a fio. Não vai nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. E aí, sim, cai numa monotonia do desleixo. E aí a pessoa desiste até de viver. Aí entra em depressão, porque não se movimenta, não vive. Então, gente, nós precisamos sair desse marasmo, dessa situação né, de achar que a vida ideal é ficar parado. Tudo na vida muda e se dinamiza. Isso que nós temos que entender. Então, nós temos que estar preparados para essas mudanças constantes que a vida nos oferece. Então, o segundo plano, a primeira é admitir nossas fraquezas, reconhecer nossos erros, anotá-los para que no ano seguinte nós tentamos evitá-los. O segundo é o planejamento. Vamos planejar então, certinho, porque se nós temos planejamento, nós temos vida. Eu tenho uma história muito interessante. Eu tenho um colega médico em Brasília que um paciente o procurou com os exames para fazer um check-up no final do ano. Igual nós estamos aqui no final do ano. Ele falou, todo final de ano. Aí, esse ano ele foi fazer. Já tinha mais de 20 anos sem fazer um check-up. Tá aí outra coisa para o nosso planejamento. Tem que ter um check-up anual no nosso corpinho, né? O carro que você não leva para fazer revisão, na oficina, ele vai pifar no meio da rua. Beleza? Então, a primeira coisa no seu planejamento é colocar aí exames médicos, né? Fazer um check-up de todos os meus exames. Aí esse paciente que eu estou te falando, ele foi fazer um check-up. Fez um check-up e levou para esse médico, amigo meu. E aí, chegando lá, o médico olhou todos os exames e disse, olha, eu gostaria de falar com um familiar seu. Ele falou, por que familiar? Porque os exames deram alterados e eu só posso falar para a família. Ele falou, não, meu senhor, eu tenho condição de ouvir o que o senhor quiser me dizer. Pode dizer, não há necessidade de chamar a família, não. Pode me dizer que eu sou um cara tranquilo e se você falar que eu tenho 10 dias de vida, eu tenho 10 dias de vida, não há problema. E aí o médico olhou para ele e falou, bom, sendo assim, eu vou ser claro com o senhor. O senhor tem, infelizmente, uma doença grave, o senhor está com um câncer de próstata, mas esse câncer já está espalhado. Pelos exames que nós pedimos, ele já está no fígado, você já tem metástase para ossos, você já tem metástase para várias partes do corpo e a sua situação é muito grave. Inclusive, já tomou todo o seu abdômen. Aí, está todo tomado da tomografia, deu. E aí ele diz, doutor, quantos dias de vida eu tenho? E Maurício olhou para ele e falou, olha, eu dou para o senhor no máximo 60 dias. Na verdade, eu acho que é 30, mas eu dou 60 dias para o senhor. Aí ele virou, olhou para o Maurício e falou, doutor Maurício, eu sinto muito, mas o senhor está enganado, porque eu trabalho no Jardim Botânico aqui de Brasília e eu estou fazendo uma experiência de um trabalho científico na área de botânica que eu fiz um cruzamento de uma orquídea e vai nascer uma orquídea preta belíssima e eu não posso morrer antes dessa orquídea dar flor. Ele falou, a Maurício falou, mas quando que vai dar flor? Ele falou, vai ser em dezembro agora do ano que está começando. Maurício disse, bom, então você que sabe, então você espera ela nascer, né? Aí a hora que o paciente saiu, disse que o Maurício disse, esse daí vai rapidinho, vai morrer, com certeza, disse que não vai ver orquídea coisa nenhuma. O tempo passou e no final do ano a secretária do Dr. Maurício chega, Dr. Maurício, o paciente fulano de tal está aí. Entendeu? Ele falou, não, minha filha, eu sou espírita, você que está vendo espírito, esse cara está morto faz hora, não é em diagnóstico. Ele tinha 60 dias de vida. Aí a secretária diz, mas ele está aí.
Aí, quando ele entrou, o Maurício olha para ele e diz, doutor, vim trazer a foto da minha orquídea para o senhor. Olha que coisa linda. Não falei para o senhor que eu não podia morrer antes do prazo? Maurício ficou assustado. Ele falou, eu vim fazer um outro check-up e ver quantos dias de vida eu tenho. Aí Maurício falou, meu Deus, eu não sei mais nada, né? Pediu todos os exames dele, todos os tumores ficaram congelados. Não cresceram 1 milímetro, tumor maligno. Estagnou. Você vê o que é vontade, o que é garra, o que é objetivo na vida? Prolonga a nossa vida. Então, meu amigo, se você não tem objetivo, se você não tem planejamento, se você não tem uma orquídea esperando para florir, você vai morrer. Porque quem não tem meta, né, acaba morrendo pelo caminho, antes do tempo. Então, gente, precisamos ter objetivo, planejamento, meta estabelecida. Dando continuidade, o que nós precisamos também? Fazer uma revisão dessas metas. Nós vamos fazer metas? Vamos. Mas nós temos que fazer revisão semanal delas, ou mensal pelo menos, porque senão você faz um planejamento agora, no início do ano, e esquece e vai olhar só no final do ano. Aí você percebe que fracassou em várias outras. Por quê? Porque você tem que estar no dia a dia observando para que você possa realmente cumprir essas metas, né? Então, se não revisar as metas, não adianta, né? Outra coisa importante da meta, do planejamento, é nós não nos sentirmos fracassados se a gente não conseguir cumprir 100% dessa meta. Sabe por quê? Porque planejamento é assim mesmo. Você planeja, mas nem sempre você consegue cumprir os 100%. Mas se você conseguir cumprir 10%, você já ganhou. Porque e se você não tivesse feito nem isso? Esse é o grande problema. Existem pessoas que não fazem nem 10%, não fazem nada, porque não tem planejamento. Então é melhor você fazer plano de metas e conseguir cumprir só uma parte dele do que você não fazer. Não se sinta fracassado. Meta é assim mesmo. Nem sempre a gente atinge a meta a 100%, mas qualquer coisa que você atingir, se atingir 50% é show. Tá excelente, tá certo? Então nós precisamos desse, isso é importante. Quinto item importantíssimo dentro do nosso planejamento é não desistir. Gente, eu até estava conversando com um amigo meu, ele falou, Márcio, eu começo, mas eu desisto, eu paro, tudo que eu começo. Pra você ter ideia, eu comecei a tocar violão, parei, comecei a fazer inglês, parei, comecei um curso na faculdade, parei, tranquei, e assim, tudo que eu começo, eu paro, entendeu? Eu falei, olha, uma coisa que nós temos que estabelecer para nós, isso é de fora o íntimo, é de cada um de nós. Sabe qual é? A partir do momento que você entrou na chuva, você só sai a hora que a chuva acabar, gente. Entrou na chuva para molhar. Não existe isso, então você tem que ter perseverança, de eu não vou parar esse curso enquanto eu não terminar. Isso é importante. A desistir, volta a fazer de novo. Quantas vezes eu volto? 200.000 vezes até você concluir esse curso. O que nós não podemos, gente, é parar no meio, é desistir. Então, vamos pensar nisso. Voltamos a fazer, tá certo? Quantas vezes for necessário. Lembramos Tomás Edison, lembramos os grandes homens que perseveraram, que lutaram, tá certo? Até o fim. Agora, cada dia é um dia novo. É uma oportunidade. Você diz, hoje, só hoje, eu vou conseguir cumprir a minha meta. Buscando aquela teoria lá do AA, né? Que só hoje eu não vou beber, só por hoje. Então, a meta é diária. Só por hoje eu vou cumprir o que eu tenho que cumprir, fazer o que precisa ser feito. É interessante isso. Então, importante nós estarmos nessa perseverança. Todo planejamento exige fidelidade e perseverança. Outra coisa importante, gente, é sonharmos, é termos um ideal para ser realizado. Porque a partir do momento que a gente sonha, a gente está vivo, a gente está aceso, né? Então eu acho que nós não podemos esquecer os nossos sonhos. Nós não podemos ficar sem ideal na vida, porque a vida se torna vazia, se torna xoxa, se torna difícil. Então uma das coisas que nós vamos dar de dica, né, para o nosso balancete é você pegar uma folha de papel, tá certo? E anota todas as suas dificuldades que você teve esse ano. Por exemplo, aí você coloca assim, o que eu tive de dificuldade esse ano? Primeira coisa, não consegui fazer atividade física. Então,
isso foi um erro meu. Eu fiz poucas vezes, né? E não foi legal. Então, quantas vezes eu fiz atividade física esse ano, por exemplo? Tenta ver se você lembra. Eu fiz uns 2 meses. Firme, fiquei 2 meses, depois desisti e deixei para lá. Então, beleza, você já tem uma conquista, você ficou 2 meses. Se nesse ano novo que começa você conseguir fazer 3 meses, você já está no lucro. Então, você já vai planejar. Esse ano eu vou fazer atividade física. E não vai ser só 2 meses. Eu vou superar o meu ano anterior. Eu tenho que ser melhor que no ano anterior. Então, você põe atividade física. Preciso fazer a minha atividade física. Tá certo? Levantou, supondo que você vai fazer 3 vezes na semana. Segunda, quarta e sexta. Um exemplo. Hoje é segunda-feira. Você não tem que levantar e falar assim, não sei se eu vou fazer atividade física. Não tem nada disso, meu amigo. Hoje é dia de atividade física. Não estou com vontade, não interessa. Vai para atividade física, assim que eu sou comigo. Uai, você todo dia vai estar feliz querendo fazer? Não. Tem dia que você não quer ir trabalhar, você não vai. Hoje eu não vou trabalhar, você vai ser demitido. Por que você vai? Porque você vai ser demitido. E na atividade física, se você não fizer, você vai morrer, só isso. Então lembra disso. Então você tem obrigação. Então vá. Tá certo? Determinou, vá. Segundo item importante da nossa reforma ainda, vai seguindo. Alimentação. Eu ganhei 10 quilos esse ano. Pelo amor de Deus, né, gente? Então, qual que é a meta esse ano? Perder peso. Então, vamos perder peso. Eu quero perder 10 quilos de uma vez. Você ficou doido? Não é assim. Você ganhou em um ano. Quer dizer, vamos estabelecer meta? Se você perder 300 gramas por dia, meu amigo, você vai chegar, no mínimo, 3 quilos mais magro no final do ano. Mas você pode estabelecer uma meta mais audaciosa. Você fala, eu vou perder 1 quilo por mês. Isso é meta. Vou comer menos, vou fazer atividade física, vou malhar, vou reduzir os carboidratos. Então você faz uma meta. Vou comer menos. Está aqui o item, tá certo? E todas as vezes que você for sentar na mesa para tomar sua refeição, você lembra da sua meta. Preciso comer menos. Se você come em restaurante é mais fácil, porque você vai pesando e comendo cada vez menos. É interessante isso. Eu tenho um paciente que emagreceu, que ficou um espetáculo. E ele fez isso. Ele falou que comia quase 1 quilo. E ele chegou à conclusão que aquilo era um absurdo. E ele foi diminuindo. Caiu para 800 gramas, caiu para 600, 700. Cada dia ele colocava umas graminhas a menos. E o corpo foi acostumando. De repente ele estava comendo 300 gramas e estava muito bem. Deu para entender? Então é isso que nós temos que fazer, né? E ele estabeleceu, é o que eu vou comer, porque quanto menos se come, mais se vive. Então, ele precisa ficar atento, né? Nós precisamos ficar atento e começar estabelecendo essas metas para nós. Então, esse ano, não coloca uma coisa impossível. Por exemplo, se você está com 30 quilos acima do peso, você fala, esse ano eu vou perder 30 quilos. Aí você está fazendo uma meta que você é incapaz de cumprir. Aí você vai se sentir fracassado. Não põe isso. Fala, esse ano eu vou perder 10 quilos. Pronto, é minha meta. Aí você estabelece. Tá certo? O que eu vou fazer para perder 10 quilos? Né? Vou fazer atividade física, vou comer menos, vou sair menos à noite para comer, porque eu perigo comer à noite, vou ler sobre alimentação, vou assistir filme de gordo para me ver como é que eles fazem, vou me informar na internet, vai pesquisar, tá certo? Então, nós vamos, perder peso, anotou aí, tá certo? Esse ano eu vou estudar, vou voltar para a faculdade, ou vou fazer uma pós, ou vou me especializar na minha área, ou eu vou voltar a estudar se eu parei de estudar, tá certo? Então, o que eu preciso? Fazer minha matrícula, né? Depois de fazer esse planejamento, primeira coisa, procurar o seu histórico escolar, onde você parou, qual foi a última escola, vamos atrás de documento para começar a estudar, tá certo? Vamos recomeçar. Eu parei na 4ª série, então você vai fazer a 5ª, ou vai fazer um supletivo. Anota isso, eu preciso estudar. Gente, não tem como nós avançarmos. Não existe anjo burro, preste bem atenção. Não existe espírito perfeito burro. É necessário estudarmos. Não tem jeito. São 2 asas que Kardec fala, né, da evolução. A asa moral e a asa intelectual. Para voarmos é necessário as 2. Por isso Jesus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Como que você quer conhecer a verdade? É só assistindo televisão. Não tem jeito. Nós precisamos estudar. Então, põe aí meta, voltar a estudar,
Você sabia que cada idioma que você aprende, você desenvolve 10% do teu cérebro que estava adormecido? Então nós precisamos estudar uma língua, tá certo? Esse ano eu vou voltar para a aula de inglês e espanhol, sabia? Parei também. Comecei bem e parei no início do ano. Então esse ano já está estabelecido, vou voltar para a escola. Então, vou recomeçar. Eu não sei, eu acho que eu estou recomeçando o inglês talvez já pela 20ª vez, mas eu não vou desistir. Uma hora eu falo esse tal desse inglês. Então é assim, então nós temos que perseverar. Então esse ano eu vou desenvolver a capacidade de falar um idioma, né? Pode ser espanhol, pode ser qualquer língua que você quiser falar. Então você vai estabelecendo todas as suas metas. Esse ano eu quero dar entrada na minha casinha, para me comprar a minha casa. Chega de aluguel, vou ter a minha casinha. Vou dar um jeito, vou vender esse carro, dar de entrada, vou ficar de Uber, vou ficar andando a pé, mas eu vou adquirir o meu cantinho, a minha estabilidade. Pronto, é assim que se fala. Senão você vai viver até quando assim? E o dia que você cair doente e não puder pagar esse aluguel, como você vai fazer, né? Então você vai estabelecendo as metas, tá certo? Esse ano eu vou, por exemplo, fazer uma viagem que eu estou planejando há muito tempo, né? Começa a pagar aí uma agência de turismo qualquer, para chegar no final do ano você dá uma viajada, você esparece, você muda, você oxigena a sua alma. Então isso é importante, gente. Aliás, chegamos no final do ano, é hora de dar uma passeada, não é não? Vamos dar uma saída? Sai do seu mundo, senão o seu mundo fica muito triste, fica cinzento. Vamos viajar, né? Conhecer gente nova, lugar novo. Tudo novo é bonito, é ou não é? Então, mas para isso, você tem que ter essa disposição. Ah, eu não tenho dinheiro. Vai no Santo Antônio, meu filho. Vai para a beira da estrada, pega uma carona, vai para Santo Antônio, vai para Chapada, vai para onde você quiser. Vai para Sucuri, vai para Rosário, vai para onde você quiser. Mas saia da sua casa. Vamos de encontro a algum lugar. Entendeu? Eu não tenho dinheiro. Arma uma barraca lá na Chapada dos Guimarães e fica debaixo dessa barraca uns 3 dias lá. Você vai voltar para casa zerado. Temos que sair do nosso mundo. Isso é planejamento, né? Esse ano eu vou sair. Você sabe que eu estou fazendo um planejamento super legal? Estou querendo fazer uma viagem de a travessia do Atlântico. 21 dias no navio, num cruzeiro. Pensa um trem tranquilo. Quero escrever um livro nessa viagem, tá certo? Estou planejando. Não para esse ano que vem, para 2021. Eu quero fazer essa viagem. Você sabia que os navios, os cruzeiros vêm de lá vazio e voltam vazio? Então é super barato esses cruzeiros. Então dá para a gente viajar. É nessa hora que o pobre entra, vai de roldão aí. Então vale a pena. Já estou me planejando aí para a gente fazer essa viagem aí de 21 dias atravessando o Atlântico. Ah, e se o navio afundar? Maravilha, morri com dignidade no meio do Atlântico. Show de bola. Então, gente, nós precisamos disso, de sonhar, de renovar, né? De ir pagando, parcelando as coisas. Então, esse convite nosso para esse balancete de final de ano é exatamente isso. Aí o restante é com você. Você vai colocar todas as suas metas e todo mês você vai sentar e olhar se você está conseguindo cumprir isso que você colocou no papel aqui. Tudo que você colocou no papel. Aí você vai olhando mensalmente. Se você puder olhar semanalmente, é até melhor. Eu tenho a minha agenda que eu anoto diariamente, como Santo Agostinho fazia. Todos os dias eu anoto, tá certo? Então é melhor. Aí no final do dia eu faço o balancete do dia. Meu dia, o que eu tenho que fazer amanhã? Amanhã eu tenho que pagar a luz, amanhã eu tenho que fazer prova, tal. Então eu faço o meu planejamento diário. Isso é o ideal, você fazer o seu diário e análise no final do dia, como Santo Agostinho fazia. Essa análise é fundamental para a gente saber o que nós estamos conseguindo e o que nós estamos. E não desista de você, tá certo? Lembra que dentro de cada um de nós existe um Deus interior. O nosso eu superior é conectado com Deus. E em todo o nosso planejamento nós não podemos esquecer uma palavra crucial e importante. Vigiar e orar para não cair na tentação e estar em sintonia com Deus. Gente, se nós não estivermos em sintonia com Deus, nós não conseguimos executar as nossas tarefas. Então, todos os dias na minha oração eu digo, Pai, dai-me força para eu conseguir cumprir com o meu dever, porque a verdadeira liberdade consiste no dever cumprido, gente. Não existe liberdade sem submissão aos deveres de cada dia, de cada hora. Então,
Pensemos nisso. Vamos buscar a nossa liberdade, cumprindo com a nossa responsabilidade, com aquilo que nos cabe, alimentando o nosso coração de esperança, de fé, trazendo Deus diariamente, né? Pedindo força a Ele para vencermos a nós mesmos, que o verdadeiro vencedor não é o que vence o mundo, mas é o que vence a si mesmo. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Vamos ver um vídeo maravilhoso sobre a escola espírita. Olha que bacana. Você planeja o futuro? Então, eu tenho um recado para você. Se conecte com uma verdade libertadora. Busque caminhos seguros e confiáveis. Cuiabá tem uma escola espírita. Aqui muitos aprendem a aliar a técnica com a arte, música, amor à natureza e ao próximo. Um ajuda o outro. É pela educação que se transforma a humanidade. A Escola Espírita Maria de Nazaré conta com uma proposta educacional moderna para qualquer futuro que você escolher seguir. Todo aprendizado é pautado nas leis divinas. A formação segue a doutrina do Mestre Jesus. Escola Espírita Maria de Nazaré. Há 23 anos, transformando alunos em cidadãos globais. Em profissionais do futuro mais eficientes e éticos. Matrículas abertas. Aproveite, pois as vagas são limitadas. Agora, gente, nós vamos às perguntas referente ao nosso tema Balanço de Final de Ano, Ano Novo, Vida Nova. Vamos às perguntas. Primeira pergunta. Olá, Márcio. Primeiramente, parabenizar pelo programa, né? Que Deus abençoe, que esse programa possa chegar a muitos lares. A minha pergunta é a seguinte: como eu posso fazer a minha reforma íntima se no meu lar está tudo de cabeça para baixo, né? A minha vida financeira não vai bem, os meus filhos são rebeldes, né? Eu e a minha esposa temos problemas nos lares de relacionamento, todos os problemas de um lar. Como que dessa forma eu consigo fazer a minha reforma íntima? Edilson, a sua pergunta é maravilhosa. Porque se a casa sua não tivesse de cabeça para baixo, você não precisava fazer reforma, estava tudo bem, estava tudo certinho, não é? Então Jesus disse, eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Então quem está com a casa bagunçada é que precisa fazer reforma íntima. É isso mesmo, né? Então nós temos que começar o seguinte, a casa está bagunçada. Vamos sentar e olhar o que a gente pode fazer. Na parte econômica, o que nós podemos fazer para diminuir os gastos? Tá certo? Vamos diminuir o ar-condicionado, dormir tudo num quarto só para economizar, vamos fazer, né, em relação à alimentação, vamos comer menos, está todo mundo gordo demais, no mercado nós só vamos gastar tanto, tá certo? Nós vamos gastar menos água, não deixar a torneira ligada, nós vamos fazer um ajuste aqui. Vamos ver se a gente arruma algum servicinho para conseguir entrar um dinheirinho extra, tá certo? O que a gente pode fazer para somar no nosso faturamento. Então você faz ali o seu planejamento econômico de ajuste. O nosso país está vivendo isso, todo mundo está apertando o cinto, você não vai apertar por quê? Você é melhor em quê? Todos nós temos que fazer esse ajuste todos os dias, não é? Sair menos para comer fora, né? Gastar menos dinheiro com coisas desnecessárias, comprar menos, né? Alertar todo mundo em casa, ninguém compra nada aqui sem a gente saber. Então é isso. Aí você fez o seu planejamento econômico. Depois disso, vamos fazer a arrumação da casa. O que está de cabeça baixa nessa casa? Né? Precisamos dar uma pintura, está feia, está mal arrumada. Cada um tem que arrumar seu quarto, cada um tem que... Então você começa a estabelecer regra. Você sabe que na minha casa existe um processo muito interessante. A minha esposa reclamava que a gente sujava a casa toda porque é só ela que limpa e ela colocou uma regra na casa. Ninguém vai entrar de sapato dentro da casa. Então a gente já entra, deixa o sapato lá fora e entra descalço. A casa permanece limpinha agora, porque a sujeira ficou lá na porta. Ela comprou um estante, colocou lá onde põe o sapato. Então você para sair, seu sapato já está lá na saída, você sai descalço. A casa está limpinha, que está uma beleza, meu amigo. Estabeleceu meta. Você faz isso. E a nossa casa é limpinha. O meu quarto é arrumadinho. Cada um arruma seu quarto. Comeu, lavou. Quem não lavar vai pagar uma multa, tá certo? Então você estabelece, você põe regra, tá certo? Então isso é importante, Edilson. Mas vamos começar devagarinho, coisa por coisa. Agora tem que ser em conjunto. Faça uma reunião familiar, senta com todo mundo e diz, vamos colocar essa casa em ordem? Vamos. Vamos ser felizes? Vamos embora. Pronto, né? Então, uma dica aí, Edilson. Agora o resto é contigo.
Olá, doutor Márcio, meu nome é Elita Marcela e eu gostaria de saber quais são as inspirações que um jovem precisa ter para começar a fazer a reforma íntima. Élita, quais as aspirações que o jovem precisa ter para fazer reforma íntima? Na verdade, a aspiração é o sonho. Todo jovem sonha. Então, o jovem precisa sonhar e deve sonhar. E a aspiração é o sonho, na verdade. Então, ele deve entender que ele não vai conseguir evoluir, crescer sem um planejamento. Até uma árvore, ela tem um planejamento de como ela vai crescer dia a dia, milímetro a milímetro. Então, é sentar como todo mundo, e fazer o seu planejamento, tá certo? O que eu quero realmente da vida, tá certo? O que eu gostaria de fazer na vida, o que eu gosto de fazer, para você até se direcionar no campo profissional, no campo afetivo, o que você precisa, né? Então é importante que o jovem também estabeleça a meta. É interessante, desde jovem eu tinha o sonho, pra você ter ideia, com 12 anos eu tinha um sonho de ser padre. Aí as pessoas diziam, mas por que você quer ser padre? Eu digo, eu quero ajudar as pessoas, eu sinto essa necessidade de ajudar as pessoas. E com 13 eu já estava no seminário, participando para me ser padre. Só que aí eu fui para o mosteiro, onde viviam os padres, e lá tinha muitas frutas, tinha goiaba, tinha caju, muita coisa. E aí eu queria dar aquelas frutas que estavam apodrecendo para os meninos de rua. Então eu catava para levar, e aí um dos religiosos lá disse, olha, não pode dar, senão eles acostumam e aí vão ficar aqui todo dia enchendo a paciência nossa aqui. Eu disse, mas então não estou entendendo, porque eu queria fazer o bem e aqui eu não vou conseguir fazer o bem. Ele falou, você tem que fazer outro tipo de bem aqui. Aí eu não sentia vontade. Acabei saindo, desistindo, conheci a doutrina espírita e montamos essa obra. E é muito interessante que eu estava conversando esses dias com uma colega que estudou comigo no São Gonçalo. Nós fizemos lá o primeiro ano, né, do ensino médio no São Gonçalo, e eu já falava dos nossos sonhos, desse trabalho que nós iríamos realizar da obra. Aí esses dias eu encontrei com ela e conversando, ela falou, nossa, mas você conseguiu concretizar o seu sonho, lembra que você me falava que ia fazer isso, aquilo? Eu nem lembrava mais, né? Mas o quê? Nós tínhamos já o planejamento de tudo isso que nós estamos realizando já muito jovem, né? Então isso começou na juventude. Então eu acho que o jovem precisa sonhar, precisa acreditar, precisa planejar, né? Vamos à próxima pergunta. Olá, doutor Márcio, tudo bem? É Francisco. Doutor Márcio, no tempo de hoje, os pais nem sempre têm facilidade na educação dos filhos, né? E precisamos educar nossos filhos. Então, doutor, como que a reforma íntima pode contribuir de forma positiva na educação dos nossos filhos? Francisco, a sua pergunta é interessante. Olha, a reforma íntima, ela entra em tudo mesmo. Ela entra desde a educação de filhos até a nossa vida profissional, a nossa vida afetiva, ela entra em tudo, a nossa reforma íntima, tá certo? Então, em relação à educação de nossos filhos, a primeira coisa importante nós lembrarmos é que nós não vamos conseguir educar os nossos filhos se nós não nos educarmos. Então, é necessário primeiro a autoeducação. Nós precisamos nos educar, nos transformar para transformar o outro. A melhor maneira de educar nossos filhos é nos educando. Então começa por aí. Não adianta você querer que seu filho não minta se você mente. Não adianta você dizer que seu filho não tem que ser corrupto se você é corrupto. Um dia aconteceu uma cena muito interessante. Eu ia no circo e chegou um pai com uma criança na minha frente. Aí quando a menininha chegou, a moça disse, a menina não paga, que ela é pequena. Aí o pai disse, não, ali está dizendo que a partir de 7 anos paga, ela tem 7 anos. Aí a menininha falou, eu fiz ontem aniversário. Aí ele disse, eu quero pagar, porque ela já tem 7 anos. Ela falou, só paga abaixo de 7. Aí ele entrou. Quando ele entrou, eu fui conversar com ele lá dentro e falei, olha, eu achei tão bonita aquela sua atitude, porque você podia ter mentido, que a sua filha era menor e não pagar o ingresso. Ele falou, pois é, por causa de R$10 eu ia ensinar minha filha a ser corrupta e ladrona? De jeito nenhum, faço questão de pagar. Então veja, se o pai quer que o filho seja honesto, ele tem que ser honesto, tá certo? Porque se ele não for honesto, ele vai ver o filho dele na cadeia e a culpa é dele, porque o filho aprende a roubar com o próprio pai. Então, se você quer que seu filho seja honesto, seja honesto. É simples. O exemplo dignifica e arrasta. A palavra não serve para nada. Então, vamos pensar nesse processo. Não existe reforma íntima não existe educação sem reforma íntima daqueles que educam. Primeira coisa, tá certo? E aí é planejar o processo educativo do filho. Tá certo, Francisco? Vamos à próxima pergunta.
Bom dia, doutor Márcio. Tudo bem? Meu nome é Íria, o senhor me conhece. Sou do Vantuil de Freitas. Doutor Márcio, uma pergunta para o senhor. Como que eu sei se a reforma íntima está funcionando na minha vida? Íria, um abraço para você. Estou com saudade. Quanto tempo que a gente não se vê, não é? Mas observa só, Íria, uma coisa interessante é que você quer saber até que ponto, né, que a sua reforma íntima está funcionando ou não. É simples. Se você faz um planejamento, por exemplo, né, como eu ensinei no início do nosso programa, como eu ensinei vírgula, como eu comentei, porque eu não ensino nada, porque eu não sei nada, né? Mas como fazer, observa só, você planejou para perder, por exemplo, esse ano 10 quilos. Você perdeu 3, você cumpriu 30% da sua meta. Pronto, você atingiu. É melhor perder 3 do que não perder nada. Se você não fizesse planejamento, você ia ganhar mais 10, isso sim. Então, quer dizer, você cumpriu 30%. Então, como que você sabe se o seu planejamento, se a sua reforma íntima está indo bem ou não? Se você planejou e quantificou isso, de quanto você tem que conseguir evoluir, que é aquilo que eu falei, não é? Você, por exemplo, conseguiu ir apenas 2 meses na academia. Então, você tinha que ir 12 meses. Você cumpriu o quê? Você cumpriu 10% da sua meta, não é? Exemplo. Então, você sabe quanto você melhorou baseado naquilo que você planejou. Por isso, o planejamento é importante. Porque se você não faz esse planejamento, você não sabe o quanto você melhorou. Sabe que melhorou, mas não sabe quanto, né? Então, a sua pergunta é maravilhosa, Ida, porque tem gente que faz reforma íntima aleatoriamente. Ah, esse ano você melhor. Melhor em quê? No quê? Como? Né? Quando? Qual o prazo você dá para você mesmo? Né? E assim é o nosso crescimento diário. Gente, uma árvore, ela cresce milímetro. Você já viu uma árvore crescendo assim? A gente não enxerga, mas é milímetro a milímetro. Todos os dias ela dá um passinho para frente. A raiz avança, ela cresce, ela se torna exuberante. Então nós temos que aprender com a natureza, não parar jamais. Tá certo? Agora, não adianta a gente correr demais, né? Porque irmão Alexandre, ele fala uma coisa muito bacana, ele fala assim, é melhor passo seguido de passo que salto seguido de queda. Você vai querer correr, você cansa. Então, é melhor devagarinho e sempre do que você querer virar santo da noite pro dia, que não vira, tá certo? E violentar você mesmo. A natureza não dá salto, gente. Isso é importante, tá certo? Você não vai virar santo da noite para o dia. Coloca isso na sua cabeça, tá certo? Porque algumas pessoas começam a achar que dá conta. Aí, olha só, Paulo de Tarso, que é Paulo de Tarso, não deu conta, imagina nós, sabe o que ele falava? O bem que eu quero fazer, este eu não faço. O mal que eu não quero fazer, este eu faço. Então, se deu o direito também de errar. Errar faz parte dos acertos. Às vezes a gente aprende mais com erro do que acertando. Então, se deu o direito de errar, você é humano. Para de se culpar, entendeu? Você tentou, não conseguiu? Tudo bem, vamos tentar de novo. Aprenda o auto-perdão, aprenda a te aceitar as suas fraquezas, os seus limites também e não ficar se violentando. Porque tem gente, quando não cumpre a meta, fica em desespero, entra em depressão. Meu Deus, eu não cumpri. Que é isso, cara? Né? Que perfeccionismo é esse? O exagero consigo mesmo, no campo da reforma íntima, chama-se egoísmo. Pensar demais em si, querer virar santo antes da hora, é uma atitude egoísta. Principalmente quando você esquece de cuidar dos outros que estão à sua volta. Tá certo? Verdadeira reforma íntima é cuidar do todo e não apenas da parte que somos nós. Tá certo? Então, cuidado para a gente não cair no extremo. Tá certo? Isso é importante. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Gente, vamos a um vídeo da Concafras. Olha que bacana.
sou responsável pelos meus bons e pelos meus maus hábitos. Auxilia, perdoa, trabalha. Ama e serve. Cumpramos as nossas obrigações e a morte será sempre uma passagem para uma vida melhor. Gente, o que você vai fazer no carnaval? Cadê o planejamento do ano que vem, agora no carnaval? Você vai pular? Você vai ir a algum lugar? Nós temos uma proposta para você. Você ir para Concafras. O que é Concafras? Confraternização das Campanhas de Fraternidade Alta de Souza. Vai ser em 2 cidades brasileiras, São Paulo e Série. Tá certo? Séries. Em Goiás. Mas nós, cuiabanos, vamos para São Paulo. Então, se você puder, vamos junto, tá certo? Lá você se hospeda na própria faculdade, você paga só a taxa de inscrição, que custa R$100 e poucos, né? Se eu não me engano, R$130. E aí você tem direito à refeição dos 4 dias de carnaval, hospedagem pelos 4 dias de carnaval e ficar na faculdade, estudando e trabalhando no bem. Todos os cursos com teoria e prática, mais de 140 cursos para você escolher. Vale a pena, durante o carnaval, a gente ter essa vida diferente. Então, que tal você ir para Concafras e até levar seu filho? Porque se você não levar ele para um ambiente saudável, ele vai acabar procurando um ambiente ruim e poderá encontrar até as drogas, a AIDS e outras coisas mais. Porque se a gente não direcionar os nossos filhos, o mundo vai direcioná-los. Então, vamos para Concafras esse ano. É simples. Entra em contato com o nosso telefone, você vai saber como fazer. Ou você já entra direto no site www.concafras, tá certo? E você já faz a sua inscrição. Vai para São Paulo, vai ser na capital de São Paulo, em Osasco, ok? Então, eu conto com a sua presença. Vamos estar juntos. Eu vou estar lá, trabalhando na cozinha, ajudando a fazer comida para mais de 3.000 pessoas. Vamos nessa? Gente, olha esse vídeo, que interessante, do prêmio que a nossa escola ganhou. Vamos lá. Eu e o Paulo fizemos o trabalho com o tema o uso das mídias sociais e a causa de depressão em jovens. E eu e a Ariadne fizemos o trabalho Jovem a Fuga da Felicidade, trazendo a solução para o trabalho da Ana e do Paulo. Bom, a minha experiência lá em Lucas do Rio Verde, foi muito boa pra mim. Eu aprendi várias coisas, vi vários trabalhos diferentes. Foi uma experiência que eu nunca tinha passado. Participar da Feira de Ciências do Médio Norte foi uma experiência única para mim e para os meus alunos. Nós pudemos conhecer e discutir o trabalho com vários cientistas que estavam lá, vários professores universitários, trocamos experiências. Para mim, particularmente, enquanto professora, poder conversar com outros professores de ciências e saber como eles fazem as feiras, as mostras científicas nas suas escolas foi muito importante. E eu sei que para os meus alunos também. Eu quero parabenizar o município de Lucas do Rio Verde por ter feito esse evento lá. E eu nunca tinha passado por uma experiência dessa, de fazer uma pesquisa científica ali naquele local. E sou muito grato a isso. Participar da Feira de Ciências do Médio Norte foi muito importante, pois eu nunca tinha participado de uma feira fora da escola. Eu também vejo que esse trabalho ele é muito importante, pois ele traz oportunidade para muitos jovens de hoje em dia, que buscam um ramo científico. Eu nunca tinha participado de uma feira de ciências fora da escola. Essa foi a primeira. Eu e meu grupo ficamos muito satisfeitos com o resultado do nosso trabalho e também por ter ganhado como trabalho de destaque. Tínhamos sim um objetivo, que era chegar lá e mostrar para eles o que a gente tinha feito durante esse tempo que a gente ficou aqui. E conseguimos atingir o nosso objetivo também, porque além de a gente querer expor o nosso trabalho, a gente também queria trazer um prêmio para a escola e conseguimos.
Gente, olha que coisa interessante. A ciência voltando para o campo mental, para o campo das emoções, né? A ciência entrando no que eu diria da paranormalidade, daquilo que não é visível materialmente, né? Do campo material. Então eu achei linda esse trabalho, né? Lá em Lucas, e as crianças estão de parabéns, porque eles começam a perceber a influência da mídia na vida do jovem, né? E como o jovem consegue se libertar dessa nova tecnologia. Porque eu sinto que nós estamos muito dependentes do aparelho, do celular, da internet de um modo geral, né? Eu falo que nós somos igual aquele macaco que nunca comeu doce, quando come se lambuza. Tem gente perdido nesse mundo e sem ter condição de fazer outras coisas. Cuidado, porque a tecnologia é maravilhosa, mas ela pode te alienar mentalmente e te tornar um verdadeiro robô. Então, alerta para nós. Bacana essa feira de ciência, né, gente? Vale a pena. Parabéns aí para a cidade de Lucas, né, por esse trabalho feito aí nas suas escolas. Aliás, Lucas está de parabéns em todos os sentidos, né? Um abraço à nossa amiga Vera aí de Lucas, né? Um abraço para você, Vera. Para a Ana, com o trabalho maravilhoso, as obras sociais aí, fazendo um trabalho social em Lucas, fenomenal, maravilhoso. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Gente, vamos ao nosso vídeo da nossa escola. Olha, ainda dá tempo de você fazer a sua matrícula. Vamos ver o vídeo. Você planeja o futuro? Então, eu tenho um recado para você. Se conecte com uma verdade libertadora. Busque caminhos seguros e confiáveis. Cuiabá tem uma escola espírita. Aqui muitos aprendem a aliar a técnica com a arte, música, amor à natureza e ao próximo. Um ajuda o outro. É pela educação que se transforma a humanidade. A Escola Espírita Maria de Nazaré conta com uma proposta educacional moderna para qualquer futuro que você escolher seguir. Todo aprendizado é pautado nas leis divinas. A formação segue a doutrina do Mestre Jesus. Escola Espírita Maria de Nazaré. Há 23 anos, transformando alunos em cidadãos globais. Em profissionais do futuro mais eficientes e éticos. Matrículas abertas. Aproveite, pois as vagas são limitadas. Gente, sobre o que nós falamos, né, relacionado à nossa reforma íntima, nós temos vários livros. Um dos livros que eu quero indicar é um livro da editora Alta de Souza que chama Reforma Íntima. Maravilhoso, tá certo? Olha a capa dele aí, ó. Você pode olhar, né, que está saindo agora, ok? O segundo livro nosso indicado é Agenda de Reforma Íntima. Nós falamos da necessidade do planejamento. E essa agenda da reforma íntima que nós temos, da editora Alta de Souza, você tem a anotação diária, você tem o balancete semanal, olha que interessante, tem um gráfico que você faz, você monta o seu próprio gráfico de evolução, né? Aí a pergunta da nossa irmã perguntando como eu posso saber o que eu estou melhorando ou não. Se você tem essa agenda, você você vê pelo gráfico quanto você evoluiu, quanto você melhorou e quanto não. Maravilhoso. E a nossa agenda ela pode ser virtual também, você pode baixar, né? Tem um aplicativo certo que vai sair os dados aí para você e você baixa no seu celular, tipo, Agenda de Reforma Íntima, Alta de Souza vai aparecer. Aí você paga, não sei se é quantos dólares custa, R$8 custa apenas, né? Para você baixar no seu celular e você faz. E lá ela desperta todos os dias. O mais interessante é isso, né? Ela dá aquele desperto para você saber que está na hora de anotar fazer o seu balancete. Muito bacana, gente. Eu tenho e acompanho a Agenda de Reforma Íntima, tá certo? Além da que eu tenho manual também, ok? Outro livro, gente, de cabeceira nosso que não pode faltar no dia a dia é o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, espíritas, temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas você, que é católico e que é evangélico, não esqueça que o seu livro de cabeceira diário é a Bíblia Sagrada, é o Novo Testamento, onde Jesus nos traz todas as nossas todas as dicas para que a nossa vida seja diferente, ok? Fica essa dica aí do Evangelho de Jesus. Gente, olha esse vídeo sobre o trabalho do Lar de Eurípides, que atende pessoas com depressão, ideia de suicídio. Olha que bacana, vamos ver esse vídeo.
Eu sempre tentei ir sozinha no hospital. De lá que eu ligava, vamos lá pro Vantuil de Freitas, que a gente vai receber todo o amparo que você precisa. E eu sempre negando. Todo mundo que estava ao meu lado estava com uma intenção de me atacar, de me matar. Vinha o tremor já era incontrolável. E começou de uns 20 anos pra cá. Eu tô sendo uma pessoa inútil, não produzo nada. O meu marido já está saturado. Eu estou saturada de mim mesma. Como a minha irmã, ela sempre vem bater na mesma tecla. Minha irmã, para de sofrer, vamos aonde tem ajuda. A minha religião, que é a católica, não porque eu sou católica que eu não venho no centro espírita. Eu recomendo a todos que, se não fosse esta casa e esse socorro que eu sempre eu recebi desta casa, eu já estaria partido para outras dimensões há muito tempo. Isso é real. É o que está acontecendo com as famílias. Digo isso de coração. Que venham todos. Procurem. Que aqui vocês vão achar, sim, a paz que todo mundo procura. Gente, este lar está à sua disposição. Atendimento totalmente gratuito, você não paga nada e, com certeza, se dê essa chance antes de você tomar qualquer atitude na sua vida. Você que tem depressão, que tem angústia, sofrimento, que está cansado, que acha que a vida não tem mais sentido, o Lar de Eurípides pode ser a sua porta de esperança, a saída que você espera. Gente, nesse momento nós vamos ver quem foi o ganhador, né, da ação entre amigos que ajuda tanto as obras sociais Vantuil de Freitas. O sorteio da 16ª edição da Ação Entre Amigos das Obras Sociais Vantuil de Freitas foi sábado, dia 14 de dezembro de 2019. Muitos trabalhadores, alunos da Escola Espírita e convidados prestigiaram o sorteio. Afinal, entrar o ano de carro zero é o sonho de muita gente. Antes do sorteio, o público recebeu tratamento espiritual. Em seguida, foram apresentadas várias músicas do Coral da Alegria Cristã. O cantor e compositor Roberto Lucialdo, apoiador da campanha, presenteou a plateia com 2 músicas, uma espírita e a outra bem cuiabana. Mas o ponto alto da noite foi no momento em que o presidente das Obras Sociais Vantuil de Freitas, Márcio Monteiro, convidou uma menina da plateia para fazer o sorteio do Onix Joy 0 km 1.0 modelo 2019. A transmissão foi ao vivo pelo Facebook. Sem dúvida alguma, a pessoa mais feliz da noite era Luzia Ferreira, do município de Vera, que celebrou do outro lado da linha o resultado do sorteio do carro. Ela ganhou um presentão de final de ano. A direção do Vantuil de Freitas não agradece só Luzia ou a trabalhadora Cecília que vendeu o bilhete, e sim a todos os amigos e parceiros que acreditam na instituição e por isso ajudaram, comprando ou vendendo a rifa. O mais importante é que a obra do Cristo continue de pé. Gratidão e até nosso próximo sorteio. Alves. E a gente colabora nunca pensando que essa bênção vem dessa forma tão gratificante. Me sinto uma pessoa com mais compromisso de ajudar ainda mais essas crianças que estudam aí na escola, que vai até o 9º ano, daqueles outros irmãos que estão lá no lar, que é livrado muitas vezes do suicídio, né? E a gratificação chega na hora certa. E estou irradiando felicidade.
Gente, outra coisa que nós gostaríamos de passar como aviso é em relação ao contato conosco. É importante que você mantenha esse contato, seja pelo WhatsApp, o telefone está aí, que você pode ligar. Você pode, inclusive, ajudar a gente na divulgação, né, dos nossos programas, que eles estão aí nas redes sociais, de um modo geral. Gente, outro aviso é em relação à cirurgia espiritual. Você que tem algum problema, alguma doença difícil, né, incurável do ponto de vista médico, para Deus nada é impossível. Então tenta fazer a sua cirurgia espiritual. Totalmente gratuito, você entra no nosso Face e lá vai ter o link sobre cirurgia espiritual e você faz ali a sua inscrição através do nosso Facebook, tá certo? É só você entrar que ali você vai ter condição de marcar e aí você vai receber toda uma orientação do que você precisa fazer para você receber essa cirurgia espiritual, ok? Gente, para o ano novo, né, 2020, o nosso primeiro programa vai ser Bem-aventurados que têm puro o coração. Vamos começar com Jesus. Vamos começar fazendo a reflexão em torno dessa passagem do Evangelho das Bem-aventuranças maravilhosas, né? Então, não perca o nosso próximo programa. Queremos agradecer você pela audiência desse ano conosco, né? Foi um ano maravilhoso, tivemos esse contato, nos conhecemos e queremos agradecer muito pela sua audiência, solicitando mais uma vez que nos ajude a divulgar esse programa nas redes sociais. Precisamos levar a esperança aos que sofrem, aos que perderam a esperança, né? Muito obrigado e vamos nesse instante fluidificar nossas águas. Pegue a sua água para que nós possamos juntos fluidificá-la. Vamos lá? Então vamos nesse instante fazermos a nossa fluidificação, finalizando o nosso programa. Vamos lá. Deus de amor e bondade, coloque nessa água o medicamento para as nossas dores, as nossas angústias, as nossas tristezas. Que possamos aqui, Senhor, receber o bálsamo, não só para a nossa cura física, mas espiritual. Nos abençoe, Jesus. Abençoe as águas de todas as nossas casas sintonizadas nesse instante. Que o Teu amor nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Muita paz a todos.